Olá, meus irmãos, muito boa noite, graças a Deus. Hoje nos parece que tudo está correndo muito bem. Desde já, peço a vocês que dêem um feedback aí se estão me ouvindo bem, porque ontem nós tivemos uns pequenos problemas, mas hoje, pela graça de Deus, tudo dará certo. Nós damos aí boas-vindas a todos que já estão conosco, tem muita gente aqui, ó. Vamos lendo rapidinho enquanto o pessoal vai entrando, né? Wilson, Lívia Nascente, Cirlane, Silvia Tomé, Marina Ioneida, Márcio, Davina, Clevoneide, Márcio de novo, Ana Carolina, tá dizendo que tá tudo ok, então que bom. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o pessoal está demorando a entrar. Eu acho que ficaram assustados ontem com a demora que foi, né? Mas tudo bem, hoje vai estar dando tudo muito certo aqui. Meus amigos, nós pedimos a todos que, dentro do possível, que possam fazer as inscrições lá no nosso canal do YouTube. Aqueles que ainda não fizeram, façam lá as suas inscrições, porque isso é muito positivo para que nós possamos expandir ainda mais esse nosso trabalho. E também levar consolo a tantas e tantas pessoas que não têm a oportunidade hoje de estar dentro do Centro Espírita, mas que têm a oportunidade sim de, através dessas lives, através dessas ferramentas, também estarem de alguma forma ligados à Casa Espírita. E tenham a certeza, todos vocês que estão em tratamento espiritual, que a espiritualidade está atuando intensamente em torno de todos nós. Temos essa crença firme de que isso está acontecendo. Bem, o pessoal está entrando aí, entrou agora o João Pedro. Boa noite, João Pedro, Francisca Eliana, a todos os outros amigos que já cumprimentamos. Muita gente chegando aí, né? Vamos esperar mais um pouquinho, a fim de que possamos fazer a nossa prece. Enquanto isso não acontece, nós vamos fazer aqui uma pequena leitura aqui desse livrinho maravilhoso, Orações de Chico Xavier. É um livro de Carlos Bacelli. Carlos Bacelli, então, traz algumas frases muito interessantes de Chico Xavier. Aqui nós vamos ler, então, Obra dos Espíritos. Palavras de Chico. Sei que nada fiz e que nada faço. Tudo, nos livros que temos recebido, é a obra dos bons espíritos. Na mediunidade, o que é meu é a vivência imperfeita dos ensinos que passam pelas minhas mãos. Então, Chico Xavier aqui, com sua humildade de sempre, né? Trazendo essa mensagem aqui muito interessante. Mais gente chegando aí. Jane Souza, Tamara, Maria Eneida, Maria Aparecida, Patrícia, boa noite a todas vocês, minhas irmãs que estão chegando aí agora, sejam bem-vindas. Graças a Deus, hoje está tudo muito bem, muito bem. Bem, a todos vocês que estão em tratamento espiritual, a todos nós, né, que estamos aí no tratamento espiritual, nós fortalecemos aí o pensamento, a ideia de que tenham fé, tenham a certeza da atuação dos espíritos amigos frente às nossas necessidades, né? Tenham a certeza que toda a equipe do Lar Assistencial Maria de Nazaré está atuando. Então, muito boa noite a Liette, que chegou aí agora, a nossa amiga Mara. Boa noite, minhas amigas. Bem, hoje nós vamos ter roda de conversa, temos aí amigos e amigas muito bacanas que conosco estarão aí conversando hoje sobre um tema bem interessante. A gente dá boa noite também a Aurineia, a Ana Flávia. Bem, meus queridos, nós vamos pedindo desde já que preparem a água para ser fluidificada já, né? Nós vamos ler mais uma aqui então, para que possamos fazer a nossa prece. Do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, um pensamento aqui de Chico. Livro mediúnico. O livro mediúnico agasalha a alma, mas a peça de roupa que se costura agasalha a esperança de quem esteja prestes a sucumbir. Um pedaço de pão ao faminto vale mais que 1000 palavras a quem esteja de barriga cheia. Bem, então, diante desse belíssimo pensamento de Chico, nós vamos convidar a todos os irmãos. Lorena chegou aí agora também, Caio,
Robson, Noélia, Ana Flávia, Tânia, boa noite a todos vocês, viu? Então vamos fazer a nossa prece, convidamos todos vocês para que nesses instantes vamos juntos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus. E vamos pedir ao Mestre amado que esta noite seja uma noite repleta de paz, onde os amigos espirituais que cuidam e velam da casa de Maria e de cada um de nós possa adentrar em nossos lares, em nossos corações, que possamos receber o tratamento que necessitamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. Senhor Jesus, te pedimos que possa guiar os passos de todos nós, que nesta noite vamos orientar esta reunião. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, gente, nós vamos... Eu espero que já tenham colocado a água para ser fluidificada. Boa noite aí, outras pessoas que entraram. Kelly, Cláudia, Milena, Graziela, Brenda, Raquel. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aí. Meus queridos, então nós vamos agora passar para o nosso passo de fluidificação da água. Eu peço a cada um de vocês que nesses instantes realmente pensem em Jesus com muita vontade, deixe o seu coração ser tomado pela presença do Mestre amado, tenha fé, confiança, todos nós que estamos em tratamento espiritual, vamos aproveitar esse instante então, para que possamos ser atendidos pelos amigos espirituais, por toda a equipe que está fazendo o tratamento espiritual no Lamana. Vamos ao nosso passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando
limpando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, muito bem. Já tomamos então nosso passe. Estamos prontos aqui para chamar os nossos amigos. Como falamos, temos vários convidados e nós vamos começar a chamar os nossos convidados aqui. Eu vou começar aqui pela minha amiga Edna. Olá, Edna, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Tem mais uma menina aqui. Olá, Paula. Oi, tudo bom, Alex? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Vamos chamar o último aqui, nem por isso menos importante, né? Nosso amigo, nosso amigão, Wilson. Seja bem-vindo, Wilson. Gente, boa noite. Que alegria estar novamente aqui com vocês. E agradecendo ao Alex, ao Lamana, essa oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho a respeito da divulgação. Um abraço, querido, a todos vocês. Muito bom. Bem, então hoje a nossa conversa vai girar em torno do papel do divulgador, né, da gente entender quem são essas pessoas aí que divulgam doutrina espírita, qual a importância que isso tem para nós, mas principalmente para o movimento espírita. E assim, eu queria iniciar lembrando de um personagem que foi foi o grande divulgador do cristianismo primitivo, que foi Paulo de Tarso. E quando a gente olha a história de Paulo de Tarso, é muito interessante como a espiritualidade prepara, organiza a vinda desses grandes personagens que vão modificar a história da nossa humanidade e o processo, consequentemente, o processo evolutivo de todos nós aqui no planeta Terra, né? Então, sobre a égide, a proteção de Jesus, as coisas vão se encadeando. Paulo de Tarso, então, surge no momento oportuno, e é interessante quando a gente olha a figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve todo um preparo para ter condições de executar aquela tarefa. Se a gente parar para pensar, Paulo falava fluentemente o grego. Então, falar o grego lá naquela época era falar inglês. Então, ele falava a língua que se falava em qualquer lugar. Então, ele era um poliglota, e onde ele chegasse, ele conseguiria se comunicar. Ele tinha dupla cidadania, né? Embora ele fosse judeu, ele também tinha cidadania grega e romana. Então, ele tinha fácil acesso de circulação. E olha só, até os mínimos detalhes. A gente vê
que no começo do livro Paulo Estevão, a gente observa lá que ele era um atleta também, corria nas corridas de biga, né? Então tinha... E o que isso tem a ver? Vocês já pararam para pensar, se Paulo de Tarso tivesse que fazer aquelas caminhadas de uma cidade para outra, divulgando, para ir fundar as igrejas, fazer as suas pregações, né? Viagens longas, numa região árida, né? A pé, sempre a pé, quilômetros e quilômetros, se alimentando de uma alimentação frugal, e quase sempre chegava lá, né, fazia sua pregação, e como era de praxe, tomava uma surra, era apedrejado, preso, de alguma forma sair dali e partir para uma outra. Então ele tinha toda uma condição para fazer isso. Então são as belezas aí do preparo espiritual em torno de todos esses personagens que vão desenvolver um trabalho importante. Mas isso eu acho que não exime cada um de nós também das nossas pequenas tarefas. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que isso aí é papel de vocês. Bem, então nós vamos fazer igual temos feito nos outros dias. O personagem que vai responder primeiro fica, e os demais aguardam aí para a sua vez. Então vou pedir licença aqui a Paula e a Edna, porque a primeira perguntinha, né, vamos deixar aí para o Wilson. Já vocês voltam. Bem, meu amigo Wilson, eu vou colocar as perguntas aqui embaixo para ficar mais fácil o pessoal poder ir acompanhando e interagindo com a gente também. Bem, Wilson, a primeira questão é a seguinte: podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo alguma orientação sobre a importância da tarefa de divulgação do Espiritismo? Tem alguma coisa lá que norteia, que nos dá alguma luz em torno dessa questão? Sim, Alex. O Evangelho, ele nos traz no capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora. Então, nós temos o item lá, a missão dos espíritas, onde Erasto, o anjo da guarda, né, em 1863, ele deixou algumas observações sobre essa tarefa do divulgador, né? Então, a principal é ir e pregar a palavra divina. Então, ele vem comentando várias passagenzinhas, inclusive com observações que são muito importantes a gente ressaltar. Eu vou ler aqui e vou comentar. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então, a instrução dos espíritos é para que a gente divulgue a doutrina espírita, o evangelho, os valores cristãos, mas ele também ressalta que quando nós estamos nessa tarefa, nós também estaremos amparados por espíritos elevados, que vão sempre auxiliando a gente nessa caminhada, né? Uma outra observação também importante, nesse mesmo item, missão dos espíritas, Erasto, o anjo da guarda, nos reforça também. Arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai, e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. Então, nós temos que ter aí uma atenção muito grande para não cair na vaidade, no orgulho, na arrogância. Nós temos algumas obras espíritas que nos trazem grandes observações sobre nós espíritas que falimos em reencarnações pelo orgulho, pela vaidade. Então, às vezes, eu dentro da casa espírita
eu começo a ser um orador e isso sobe a minha cabeça, eu acabo me perdendo com isso. Então, os espíritos aí dentro do Evangelho, né, estão nos chamando sempre a atenção para que a gente esteja atento a tudo o que acontece aos nossos lados. Como o Alex colocou, Paulo de Tarso passou por diversas dificuldades ao divulgar o cristianismo, os ensinamentos do Cristo. Isso não é diferente com nós espíritas. Nós também vamos tendo algumas dificuldades, alguns empecilhos, mas necessitamos, muitas vezes, da perseverança, de acreditar nesses espíritos elevados que estão sempre nos direcionando e nos intuindo. É necessário a gente divulgar o Evangelho para os nossos irmãos que ainda não despertaram. É necessário que façamos com que eles abram os olhos às questões cristãs, que eles sejam bons homens, bons pais de família, bons companheiros. Então, o Evangelho, nesse trabalho, o capítulo 20, ele é consagrado a todos nós, trabalhadores da última hora. Então, a nossa missão é de ir e divulgar o Evangelho do Cristo, principalmente porque nós vamos estar fazendo como o Cristo fez. O exemplo dele arrastava, e nós, sendo bons espíritas, bons cristãos, o nosso exemplo arrasta também. Nós vamos ver isso dentro das nossas famílias, dentro dos nossos ambientes que socialmente a gente frequenta, né? Sejamos bons cristãos também dentro da nossa própria casa espírita, sempre atendendo os nossos irmãos com alegria, com perseverança no trabalho, auxiliando todos, né? Então, o Evangelho nos traz lições importantíssimas, né? Lembrando que esse capítulo 20 também, os trabalhadores da última hora, eles nos chamam, né, para arregaçar as mangas e, como disse Erasto, a gente arar essa terra que já se encontra pronta a todos nós, né? É importantíssimo as nossas observâncias aos valores cristãos, né? Deus nos guia nesses propósitos. A espiritualidade superior nos guia nesse propósito da divulgação. Quanto mais amigos estiverem sintonizados nos ideais cristãos, nos ideais de espiritismo, né, como um processo de reforma íntima de cada um de nós, né, nós vamos observando a nossa mudança, a mudança daquelas pessoas que estão próximos a nós, no nosso seio familiar, porque quando a gente começa a realizar esse processo de divulgação da doutrina, muitas vezes os que nos escutam são os nossos familiares. A gente pega uma brechinha ali no jantar, no café da manhã, no almoço, e a gente fala, olha, lá na casa espírita eu aprendi isso, você sabia que o Cristo fez isso, fez aquilo outro e tal. Então a gente vai divulgando, a gente vai envolvendo todas as palavras, né, caridosas que a espiritualidade sempre tem para nos servir, né? Então, trabalhadores da última hora, aramos esse terreno fértil que se encontra a nós. E, Alex, só o único detalhezinho também, eu já participei da Rota Paulo de Tarso, você também. Sim. E nessa nossa divulgação do Evangelho, a gente já vai de avião, a gente já vai com carro ar-condicionado, direção hidráulica. As pessoas nos recebem muito bem, sempre com cafezinho, com pão de queijo, diferente de Paulo, né? Já pensou se Paulo recebesse assim também? Paulo tivesse essa facilidade que a gente tem hoje? Tinha feito uma revolução, e fez dentro daquelas condições, né? Com bem, certeza. Muito obrigado, belíssimas reflexões, Wilson. Eu vou agora chamar minha próxima convidada, que é a minha querida Paula. Daqui a pouco você volta, tá? Tranquilo, Alex. Olá, dona Paula, tudo bem, né? Deixa eu te desmutar.
Você está com o microfone fechado. Ah, agora abriu. Abri. Abriu, beleza. Boa noite Paulinha, a todos. então nós temos aqui uma questão para você também. Uma primeira questão, que é a seguinte. Na verdade, então, quem são os divulgadores do Espiritismo? São somente esses personagens que a gente encontra que realmente realizam grandes feitos, grandes obras, ou a gente pode encontrar esses divulgadores em outras pessoas, às vezes mais acanhadamente? Será que todos somos divulgadores ou não? Como é que é essa história? Conta pra gente. Sim, Alex, vamos lá. Para iniciar a nossa reflexão a respeito, né, dessa pergunta, eu me atentei a escutar um pouco mais, né, das opiniões. Nós hoje temos uma gama tão vasta, né, de amigos que estudam tanto, que nos auxiliam tanto. Então, eu fui ver o que o Haroldo, né, falava a respeito disso. E eu achei assim um trecho de uma palestra dele que realmente me chamou muita atenção e fez com que eu refletisse muito a respeito do que ele falou. E eu vou falar um pouquinho para vocês, né, do conteúdo dessa palestra, do que ele trouxe para nós. Então, é mais ou menos assim. Toda grande revelação religiosa, científica ou de qualquer tipo, ela tem seus pioneiros, né? Grandes missionários que encarnam, né? Inspirados a renovar o ambiente no qual eles nasceram, né? Então, esses pioneiros, eles contribuem para a chegada dessa revelação. Eles passam algum tempo, né, trazendo para nós todo esse conhecimento, e quando eles retornam, quando eles partem ao mundo espiritual, esses pioneiros passam essa revelação, né, eles entregam essa revelação aos guardiões, né? Esses guardiões, eles vão fixar um movimento comunitário ou uma prática social. Então, eles vão cuidar de manter essa revelação, né? Eles vão ter todo aquele cuidado de continuar, fazer continuar, né? Seguir essa revelação. Então, eles têm todo esse cuidado. Então, o movimento espírita, ele é o guardião dessa revelação espírita, né? Ele detém a responsabilidade de cuidar, né? Cuidar para que as pessoas não se esqueçam dessa revelação espírita, cuidar para que a revelação espírita se mantenha pura, né? Tal qual ela foi entregue pelos espíritos superiores para Kardec. Cuidar para que essa revelação se propague, né? Que ela chegue, que ela possa chegar em vários cantos do planeta, né? De uma forma pura, como a gente acabou de dizer, né? Cuidar para que essa revelação seja implementada nas vidas e na sociedade, né? Então, nós temos aí essa revelação que nos traz tanto amor, tanto carinho, que vem nos orientar, né, e nos apaziguar e trazer calma para a gente. Então, todos nós que fazemos parte do movimento espírita somos divulgadores, né? Então, nós temos essa responsabilidade, não é mesmo? De trazer isso, né? De deixar vir à tona todo o conhecimento que nós temos e colocar em prática, não é mesmo? Cuidar dessa revelação e levar, principalmente para as pessoas que mais precisam,
né? A nossa doutrina é maravilhosa, que nos acalenta tanto, né? Que traz para nós o consolo, não é mesmo? E aí a gente fica pensando, tá, Paula, mas como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que nós podemos divulgar a doutrina espírita? Mostrando às pessoas, né, ao nosso redor, as coisas que ela traz, os benefícios existentes, os ensinamentos, né, que nós adquirimos com o tempo, com, né, o aprofundamento, né, o estudo, né, é muito importante dizer isso, porque para que ela se mantenha pura, né, nós precisamos estudar mesmo para entregar o melhor. Então, a compreensão que ela nos traz, né, ela fala sobre um plano espiritual, né, um local onde os espíritos de luz estão prontos a todo momento para nos auxiliar. Então, são muitos benefícios e nós precisamos levar isso, né, para as pessoas que ainda não conhecem. Então, todos nós somos divulgadores. Eu vou pedir licença para vocês para ler aqui um trechinho de Emmanuel. Olha o que ele nos diz. Estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente da caridade. A caridade de sua própria divulgação, né? Está no livro Fonte Viva. Então, Emmanuel vem nos alertar, né, a observância e a vivência correta dos seus postulados, a vivência correta do espiritismo, da doutrina espírita. Alex? Oi, Paula. Não sei se você viu seus comentários aí, ó. Gente, Paulinha, você está iluminada, instrutora linda, e por aí vai. Quem te iluminou foi o Márcio hoje, né? Tu fez a iluminação aí? Beijo! Muito bom, Paulinha. Bacana. Ó, a Ana Vitória, Paulinha maravilhosa. Isso aí, Paulinha, muito bacana. Bem, então, assim, a gente pode concluir, então, Paula, que todos nós temos aí um papel muito importante, principalmente, eu creio que com a nosso exemplo, né? Com a nossa vivência dentro do máximo que nos é possível, daquilo que o Evangelho nos chama lá, nos orientando do homem de bem. Eu acho que é um caminho certo para seguir, e eu acho que esta talvez seja a grande sacada aí para a gente divulgar a doutrina espírita, porque é muito interessante. Quando antigamente isso era muito comum, nós espíritas às vezes temos ou deveríamos ter um comportamento um pouco diferente com certas coisas do mundo, né? E geralmente saía aquela pergunta: e você é evangélico? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu ficava muito alegre em poder falar: não, eu sou espírita, né? Então acho que quando a gente consegue trazer esses exemplos e automaticamente vincular a essa mudança de atitude, de comportamento perante a vida, e ligar isso à doutrina espírita como a fonte causadora dessa transformação, é algo muito importante, e acho que traz um benefício no campo da divulgação muito grande. Bem, a Kelly está aqui também falando, ó. Deixa eu botar aí para você ver. A Paulinha é uma amiga e trabalhadora maravilhosa. É um prazer trabalhar com você. Lindona. Paulinha, eu vou deixar você descansar então. E eu vou chamar agora a Edna, tá bom? Até já. Tchau, tchau. Olá, Edna. Olá. Você tá muda. Agora chegou o som. Chegou? Edna, então nós vamos dar continuidade aí a esse assunto. Sim. Só que agora a gente vai mudar um pouco o foco.
é o seguinte: o lar é a grande escola da alma. Sendo assim, qual deve ser a postura do divulgador espírita perante o lar? Acho que pegando esse link que a gente estava falando, da questão comportamental, né? Acho que já dá uma deixa aí para a gente seguir no caminho. E falar em Sim, seguir, eu vou sair, tá? tá bom. Boa noite, amigos. Eu nem falei com vocês. Desculpa, tá bom? Só cumprimentei o Alex, esqueci de cumprimentá-los, mas boa noite. Bom, muito bacana o que os meus amigos falaram sobre o divulgador espírita, né? A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, o nosso cuidado, né, com a palavra, né, com o que estamos levando, né? É muito importante. Mas assim, eu sempre repasso que tudo que é feito de coração, quando é feito com amor, chega muito melhor, né? Chega melhor ao nosso próximo. E a pergunta que o Alex me fez em relação ao lar, a nossa missão como divulgador, como conhecedores da doutrina espírita dentro do nosso lar, eu digo, a cobrança é maior, né? Não tem como não nos cobrarmos mais perante o lar, porque através dos estudos, do conhecimento e da prática que nós vamos vivenciando, nós temos uma obrigação e um cuidado mais aguçado perante os nossos familiares, não é, meus queridos? E eu pergunto a vocês e falo a vocês assim com toda segurança em relação ao lar, porque o lar, ele é o coração de tudo. O lar, ele é o alicerce, é a base para tudo. A nossa família, ela já vem planejada de uma esfera espiritual, né? Já vem tudo muito bem planejado. Não é aquela família que nós às vezes imaginamos, aquela família que nós esperamos, mas são companheiros que necessitam estar conosco para o nosso crescimento moral, para a nossa caminhada, né? Então, nós precisamos ter todo esse cuidado em relação ao nosso contexto familiar, porque o nosso comportamento não tem que ser diferenciado só ali, ele tem que ser igual em qualquer lugar que nós formos. Por quê? Porque nós temos que ter ética nas nossas atitudes, nós temos que ser fraternos, nós temos que dar o exemplo de paciência, de compreensão, de fé, de bom ânimo, né? Eu acredito que não só comigo acontece isso, mas acredito que assim em várias famílias deve acontecer a partir do momento que existe um conhecedor dentro da sua casa, um conhecedor, nem que seja um pouco, da doutrina espírita, ele transmite algo diferente, ele passa uma segurança maior. Isso traz confiança e faz com que as pessoas o procurem em busca de auxílio, em busca de uma palavra, não é? Então, assim, nós temos vários compromissos para assumir dentro de um lar, várias atitudes, várias posturas que precisamos observar. Nós precisamos observar a postura como cônjuges, não é? Nós precisamos observar a nossa postura como pais, como filhos, não é? Então, são situações que nós temos que estar atentos a essas situações, né? Por exemplo, como cônjuges, quando Deus quis unir, juntar, né, um casal, não foi olhando apenas o laço carnal, foi olhando algo mais, não é? E nisso ele deu responsabilidades iguais. Precisa ter essa responsabilidade igual. Os dois, eles têm que estarem buscando auxílio, melhoramento para esse contexto familiar de forma conjunta,
através da fé, através do diálogo, da perseverança, da união. Então, tudo isso tem que ser observado, não é? Outra questão que nós precisamos observar como divulgadores da doutrina espírita, pertencentes a um lar, né? Como agimos como pais. Qual o nosso compromisso como pais? Tendo uma visão diferente, né? Uma visão mais estudada, mais observada. Nós temos que direcionar os filhos que vieram até nós. Como? Educando-os, né? Orientando-os. Porque esses filhos serão, com o tempo, estarão sendo aperfeiçoados, encaminhados, né? Sendo cuidados, direcionados para o olhar do nosso Cristo. É uma responsabilidade igual, não é? Nós temos que agradecer ao tesouro que nos foi confiado e ir burilando nessa pedra preciosa com todo o amor que temos, pois é uma missão muito importante e precisamos fazer com muito cuidado, muita atenção, não é? Outra parte, como filhos, estou terminando, Alex, tenha paciência. Qual a nossa responsabilidade como filhos? Quando fala assim, honrai teu pai e tua mãe. Perfeito, né? Mas não é só honrar na questão do respeito. É assisti-los às necessidades, cuidar deles na sua velhice, da mesma forma que eles cuidaram da gente, não é? E para todo esse alicerce, para todo esse lar ficar fortalecido, nada melhor do que o nosso evangelho no lar. Isso também vai nos guiar melhor, nos fortalecer, né, perante todos os ensinamentos que nós temos. São uns dos aspectos necessários que precisamos estar atentos como conhecedores da doutrina espírita, né? E direcionar os nossos familiares da melhor maneira possível, com muita paciência, né? Muito bom, Edna. Você tá vendo como flui, né? As coisas vão fluindo. Mas é isso, muito bom. Bem, então você vai descansar um pouquinho agora e eu vou chamar aqui quem? Wilson. Bem, meu amigão, nós temos então mais uma pergunta a você. Olha só, então nós vamos continuar nessa mesma pegada. E essa postura do divulgador do espiritismo também pode ser vivenciada perante o trabalho profissional? Como é que a gente faz essa conjugação aí de integralidade de personalidades em todos os locais? Fala pra gente aí. Alex, é importantíssimo nós percebermos que nós não somos espíritas apenas dentro dos muros da nossa casa espírita. Então, nós precisamos, exercendo o nosso ideal espírita fora da nossa casa espírita, né? Então, como a Paula e a própria Edna falaram, família, sociedade, a gente já tem, a gente exerce isso. Mas vamos pegar o Livro dos Espíritos na questão 674, Allan Kardec pergunta: a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é a lei da natureza, por isso que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, porque lhes aumenta necessidades e gozos. E depois vem também a outra pergunta subsequente, a 675, por trabalho só deve entender as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem que não. O espírito trabalha assim como o corpo trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. E nós vamos lembrar de João, né, no capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, nós vamos observando um pouquinho a nossa conduta dentro dos nossos ambientes de trabalho. A mesma vigilância que a gente deve
ter dentro das nossas casas, com a nossa conduta, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós vamos ter que ter essa mesma conduta dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós temos algumas elucidações de Valdo Vieira no Conduta Espírita, né, no livro, e que ele faz algumas observações que são bastante interessantes a gente ler e comentar um pouquinho. Jamais prevalecer-se das possibilidades do que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera espiritual, profissional. Então, mostrando que a gente não se deve prevalecer, né, de sermos espíritas, de possuirmos alguma coisa a mais por isso, né, sendo os orgulhosos de nós tirarmos o benefício disso, do nosso serviço. Quem engana a própria fé perde a si mesmo, né? Um complemento aí de Valdo Vieira. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, contanto humildes e anônimas. Então, todo trabalho, ele nos engrandece, desde o menorzinho até o trabalho maior, intelectual, que exige muitas vezes até maior esforço físico, maior esforço intelectual nosso. Todos eles têm um grande propósito e todos eles são necessários. Para o grande gerente de uma instituição entrar dentro do trabalho, há a necessidade do porteiro, que ocupa uma posição mais simples do que o gerente geral de uma empresa, mas se não for o porteiro, esse não entra dentro da sua empresa. Só fazendo uma alusão a toda a importância, né, que se tem dentro de uma esfera de trabalho. O trabalho recebe o valor pela qualidade dos seus frutos, né? Então, toda vez que a gente emprega amor, profissionalismo naquilo que a gente exerce, muitas vezes a gente até tem a observação de que aquilo não é um trabalho, e sim um prazer muito grande que a gente desenvolve, né? Isso acontece com a gente na doutrina, também na divulgação. Comentava aí agora há pouco essa questão de realizar a Rota Paulo de Tarso, já tive a oportunidade de 2 vezes ir para o Ceará, e o prazer que é estar em outro estado, divulgando a doutrina para outras pessoas que muitas vezes nem têm conhecimento da doutrina espírita, e aí vem aqueles diversos recalques que as pessoas têm por não conhecer a doutrina. Então, nesses 2 trabalhos, nessas 2 viagens, foi muito interessante observar pessoas com questionamentos, com dúvidas, do qual só a doutrina espírita pôde respondê-las. E a gente vai observando isso através das diversas atividades que nós temos. Uma delas, a campanha da Vida Continua, no dia de finados. Inclusive, nós vemos o número crescente de participações da nossa própria Casa dos Trabalhadores, e que depois, nos comentários, eles se sentem felizes por essa contribuição à doutrina, né? Então, todo o trabalho é bem-vindo. No nosso âmbito profissional, ele é também. No livro Sinal Verde, de André Luiz, nós temos outras grandes atribuições, né? Em tudo aquilo que faça na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Ou seja, nós temos que observar que muitas vezes no campo profissional nós passamos muitas vezes mais horas com os nossos colegas de trabalho, com a nossa chefia, com aquele que nos direciona no trabalho, muitas vezes do que com os nossos familiares. Então, a gente tira, às vezes, 5, 6 dias da semana que trabalhamos, de 8 da manhã até às 18 horas, nós vamos estar mais envolvidos com os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas profissionais, do que muitas vezes com os nossos familiares, né? Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume
ou rebeldia. Mais um itemzinho aí de André Luiz nos fazendo valer, né, da nossa importância, da importância que os nossos colegas de trabalho têm conosco. Sabemos que a espiritualidade coloca ao nosso lado justamente aqueles que estão para nos auxiliar, né, e também para reparar danos e mal acontecidos de vidas passadas. Então, muitas vezes a gente reclama do nosso chefe, aquele gerente, aquele supervisor, né, que nos direciona, nos chama a atenção, mas a corrigenda dele, muitas vezes, é a necessidade do nosso espírito, porque se fôssemos largados sozinhos numa sala, né, será que nós executaríamos bem o nosso ofício, a nossa produção profissional? Então, são observações importantes que a gente vê aí de Valdo, né, na conduta espírita, e também de André Luiz no Sinal Verde, nos chamando a atenção aí para essa responsabilidade, né? E alguns chefes, né, Wilson, além de chefes, são professores, né? Nos ensinam de um jeito ou de outro muitas coisas. É um ensino, muitas vezes, Alex, que a gente, sem o conhecimento doutrinário, a gente acha que está pegando no pé, que a marcação cerrada em cima da gente, a gente se faz de patinho feio, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, mas muitas vezes a gente esquece, né, que no passado talvez nós exercemos esse cargo de chefe maldoso, e agora é a hora de equilibrar, né, a reencarnação. Verdade. Aprender do outro lado. Bem, muito obrigado, meu querido, pelas reflexões. Eu vou chamar de novo agora a Edna. Eu só queria deixar uma outro dizer que eu acho importantíssimo. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o vosso próprio interesse. Então, assim, quando a gente acha que não vai fazer as coisas ou prejudicar as coisas, a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Inclusive com corrupção. Pegar uma caneta do trabalho, pegar uma resma de papel, imprimir alguma coisa no trabalho, é corrupção. Nós temos que estar muito atentos a isso. Verdade. Pois bem, muito obrigado. Vou chamar agora aqui, deixa eu ver, Edna. Então, até daqui a pouco, Wilson. Até. Oi, Edna. Você está de volta, né? Sim. Bem, Edna, nós vamos então continuar. Agora queremos saber como deve ser o divulgador perante a sociedade, ou seja, diante da vida social. O nosso comportamento deve ser qual? Sim. Saímos agora de um contexto mais restrito, né? Que é a família, que é um contexto que muitas vezes é onde temos mais dificuldade, e vamos para um contexto maior, que é a sociedade, é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa casa, né, religiosa, os nossos amigos, que muitas vezes convivemos mais do que a nossa própria família, né? E como agir perante essa sociedade que tanto nos aponta, muitas vezes, que não nos acolhe por falta de conhecimento, né? Falta de instrução, e muitas vezes até nos acolhemos, nos encolhemos, né? Mas assim, quando temos a certeza do que estamos trazendo, do que estamos levando também para o nosso próximo, quando temos a confiança dessa doutrina maravilhosa que tanto nos ampara, mais nada nos segura. Então, o que podemos levar, o que podemos fazer? Primeiro temos que analisar que ninguém pensa igual, né? Cada pessoa tem sua maneira de ver as situações, mesmo que seja uma situação igual ali acontecendo, mas todo mundo tem seu modo de pensar, seu modo de agir, e não podemos
criticar as pessoas por isso, né? Nós temos que entender que cada pessoa tem seu momento de evolução moral. Ele é gradativo e individual. Cada um tem o seu momento de crescimento, de compreensão. Todos nós somos assim, né? Então não podemos julgar as pessoas pelas suas atitudes que consideramos ainda atrasadas. Mas não é assim. Temos que ter paciência, porque o nosso compromisso, ele é voltado para o amor ao próximo. Nós temos que estar tendo essa visão mais forte, o amor ao próximo. Nós trabalhamos voltado assim, para a caridade, para o consolo, para o aprendizado coletivo. Nossa intenção é a visão do progresso moral, né? Então, o divulgador da doutrina tem que ter esse cuidado, né? E aos poucos ir ajudando a pessoa, cada um de sua maneira, né? Levando a sua palavra de uma forma mais tranquila, sem punições, sem julgamentos, porque a gente tem que estar muito atento. Nós não podemos esquecer que precisamos ver e ouvir com muita atenção para depois compreender e poder auxiliar, que é o nosso papel, né? Nós temos que auxiliar o nosso irmão. E muitas vezes nem precisamos falar nada, só ouvir, não é? Outra coisa assim, que eu acho muito importante ressaltar: não adianta eu levar os meus propósitos evangélicos para qualquer lugar que eu vá, se eu não interiorizar isso, se eu não der o meu exemplo. Não adianta. Nós somos olhados pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Observem dentro do nosso lar. Se as pessoas não observam o nosso melhoramento, a nossa conduta. Lá fora, a mesma situação. Nós somos olhados pela nossa conduta, pelos nossos exemplos. Então, não adianta só decorar e estudar. Nós precisamos praticar, né? Precisamos interiorizar. E isso se expandir, vai auxiliar, vai acalmar, vai fazer com que as pessoas nos procurem em busca de ajuda. E aí está o nosso momento de ajudar, o nosso papel de auxiliar o próximo. E eu penso assim, nós temos que contribuir, acrescentar, levar a paz, acalmar, consolar. E eu gosto muito dessa frase, né? Que eu vou citar agora, que é fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho isso fantástico, importantíssimo, é o que eu penso e faço com todo o meu coração. Onde eu posso levar, é o que eu faço. Só isso, querido. Muito bom, Edna. E assim, a gente fica pensando que esse processo de integralidade, né, na nossa personalidade, ela é muito importante a fim de que, de fato, a gente consiga atingir um patamar de equilíbrio e paz interior. Sim. Porque essas nossas oscilações estão muito ligadas também a essa situação de ter comportamentos muito diferentes. Não que a gente vai ter um padrão em todo lugar, porque às vezes, dependendo do local, exige uma postura às vezes um pouco diferente. Mas assim, sob o ponto de vista moral e ético, se a gente conseguir buscar essa integralidade aos poucos também, construindo essa paz interior dentro de nós, é algo também muito importante. Bem, eu vou então agora agradecer a Edna e vou chamar a Paula. Eu agradeço. Que a Paula então vai para a nossa última questão. Ou Paulinha, então para finalizar, diante dos nossos desafios e dificuldades íntimas, qual a postura ideal do obreiro do Senhor, ou se preferir, do trabalhador espírita? Sim, Alex. Desafios e dificuldades, né? Nós estamos todos envolvidos, né, nos desafios e dificuldades diariamente. Né? Quem nunca passou por alguma dor,
né? Com certeza ainda vai passar, então todos nós vamos vivenciar em algum momento, né, da nossa caminhada, esses desafios e dificuldades, né? E com o trabalhador espírita não é diferente, né? Ele também vivencia tudo isso. E graças a Deus que nós temos o conhecimento, né? Nós conseguimos entender, né, em alguns momentos, o motivo das nossas dores, das nossas dificuldades. E lá no livro, né, Noções de Divulgações do Doutor Espírita, ele linka, né, alguns itens, né, que seriam posturas que a gente, no caso, deveria assumir diante, né, dessas nossas dificuldades, né? Aí ele começa dizendo: nem queixas, nem exigências, nem deserções, nem exclusivismo, nem lamentações, né, que isso seria indisciplina, nem um exame, né, de precipitação no concurso alheio. Muitas vezes a gente julga, né, sem ao menos ter conhecimento, né, do assunto, da pessoa. A gente sai apontando o dedo, né, e julgando. Então, nós devemos buscar, né, sempre a tarefa que nos cabe realizar, e ter sempre, né, entender que Jesus está sempre nos apoiando, e com Ele vai se tornar bem mais fácil, né, o nosso fardo vai se tornar mais leve. E quando a gente tem essa parceria, né, com Cristo, nós conseguimos construir bases mais fortes, né? Então a gente consegue ter aí uma visão, né, do nosso futuro de uma forma mais feliz, né? E a gente precisa, assim, nunca esquecer que nós somos o braço, né? Nós somos os braços do Senhor, né? Nós estamos sempre trabalhando por Ele. Então, é dever nosso assumir essa responsabilidade. No livro Conduta Espírita, no capítulo 18, intitulado Perante Nós Mesmos, ele também linka tem alguns tópicos, para nos orientar, né, como a gente enfrentar, né, como a gente passar melhor por esses desafios, por essas dificuldades. Ele nos diz para vigiar as nossas próprias manifestações, né? Não se julgando indispensável. Nós temos, infelizmente, né, como se diz, o péssimo hábito de achar que a gente é indispensável, né, que nós somos insubstituíveis. Então, precisamos preferir, né, a autocrítica do que o autoelogio. E hoje a gente vê, infelizmente, né, tantas pessoas caindo, né, em todos os meios por causa da falta de humildade, né? Então, a gente precisa dar mais atenção, né, aos ensinamentos que nós já temos, né? Ser mais humilde, né? Ser mais caridoso, né? Levar a vida com mais amor. Então, eu acho que dessa forma a gente vai tornando as coisas mais leves, né? E a gente consegue atingir aí os nossos objetivos. Se quiser Muito bem, Paulinha. Bem, eu vou chamar aqui nossos amigos novamente para agradecer. Já vamos aí com mais de 1 hora de conversa muito boa. Agradecer a todos os amigos que participaram aí.
E então eu peço a vocês que se despeçam. Eu vou pedir o Wilson para fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou dar só alguns avisos, tá, Wilson? Aí eu já te chamo para prece de encerramento. Paulinha, muito obrigado pela presença. Foi maravilhoso a sua luz. Eu disse que você está iluminada hoje, né? Então, muito obrigado. Alex, eu que agradeço. Nossa, pura gratidão por tudo, por essa casa maravilhosa, por esses amigos queridos. Eu estou com muita saudade de todos vocês. Espero bem em breve a gente possa se reencontrar. E eu quero só pedir licença um pouquinho para mandar um beijo, um abraço para minha sobrinha, que ela disse que ia assistir, né? E que ela está lá esperando. Bia, a tia te ama, tá? Beijão. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Edna? Obrigada, Alex. Obrigada, meus amigos de trabalho, companheiros, né? Muito bom compartilhar isso com vocês e compartilhar com todos que estavam nos ouvindo. Obrigada pela participação de todos e que Deus continue nos abençoando. Estou com muita saudade, gente. Doida para voltar. Tá todo mundo com saudade. Deus nos abençoe, viu? Wilson, então daqui a pouco eu já te chamo para prece, tá? Ok. Meninas e meninos, muito obrigado. Eu vou só fazer alguns avisos finais, aí eu já chamo o Wilson para fazer a prece final. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bem, meus amigos, rapidamente, então, alguns avisos para a gente finalizar, alguns lembretes que já sabemos. Convidamos a todos ao culto coletivo no lar, todas as terças e quartas-feiras às 20 horas. Convidamos vocês que possam se reunir em seus lares, que tenham essa disponibilidade, para que façam o culto juntamente conosco, a fim de que possamos criar um pensamento coletivo aí, com a finalidade, óbvio, de apacentar, orientar, acalmar os nossos corações. Bem, lembramos também que a caravana de implantação do culto do Evangelho no Lar continua funcionando. Quem tiver interesse, basta mandar um e-mail aí para cultonolar@alamanda.org.br. A equipe entra em contato e agenda o culto aí no seu lar. O que mais? Nós temos também o nosso tratamento espiritual. Todos que queiram fazer tratamento espiritual, basta enviar um e-mail com o nome e com o seu contato para tratamento@lamanda.org.br. Os triadores entram em contato com você todas as segundas-feiras, né? Eles estão entrando em contato sempre a partir das 20 horas. Então vamos fazer tratamento a fim de conseguir superar com tranquilidade esse momento que vivemos. Bem, então eu agradeço a todos que conosco estiveram até este momento aqui. Vou chamar o meu amigo Wilson aqui para fazer a prece e aqui me despeço de todos vocês. Uma boa noite a todos. Meu amigo Wilson, é com você. Um grande abraço. Obrigado, Alex. Queria também agradecer a você, a toda a diretoria do Lamana, essa oportunidade de nós falarmos um pouquinho do nosso Instituto da Divulgação e dizer que as portas do Instituto estão de portas abertas a todos aqueles que quiserem engrossar as fileiras desses divulgadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer também a todas as palavras carinhosas. Agora eu li algumas poucas mensagens, muitas palavras de carinho. Isso é importante porque reforça cada vez mais a gente estar nesse propósito de engrandecimento. As palavras sempre nos enaltecem e nós necessitamos desses elogios, dessas palavras queridas. Mas serenando os nossos corações, levando os nossos pensamentos ao alto, nós pedimos: Senhor, dá-nos a força, mas não deixe que por causa dessa força nós possamos assim humilhar os mais fracos. Dá-nos a inteligência, Senhor. No entanto, ensina-nos a usar essa inteligência a favor dos nossos irmãos que necessitam desse engrandecimento, a retirá-los das sombras que vivem. Dai-nos, Senhor, a calma para enfrentar com gratidão tudo aquilo que nos cerca. A dor é uma escola bendita que faz com que cada um de nós desperte.
Dai-nos, Senhor, a paciência. Entretanto, não nos relegue à inércia de achar que parado está tudo bem. Dai-nos, Senhor, a fé, mas não nos permita o cultivo da intolerância. Concede-nos, Senhor, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar, a inteligência de aprendermos os ensinamentos belos do Cristo, que com estes ensinamentos nos tornam sempre pessoas melhores. Estendemos-nos os braços sempre a servir aqueles que necessitam. Que os nossos braços, servindo a esses nossos irmãos menos favorecidos, sejam sempre a nossa oração silenciosa a nos conectar com Deus. Que assim seja, graças a Deus.